Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso de número 26, e hoje nós iremos até o verso de número 31, tá bom? Bom, antes de lermos, deixa eu lhe dar um panorama aqui para você entender o que está acontecendo aqui e para que você tenha aqui uma perspectiva sobre essa leitura, tá? Vamos lá. Queridos, nós estamos nessa série aqui. Qual o nome dessa série de sermões? Aquela frase ali, ela resume, aquela sentença ali, ela resume o que nós estamos desenvolvendo nesses 4 anos, né? 4 anos, 5 anos. Os 2 anos que já se passaram, esse ano que está acabando, e os próximos 2 anos, muito provavelmente, né? Transformados pelo Evangelho e enviados a pregá-lo. Transformados foi a nossa primeira série, expondo Romanos, transformados pelo Evangelho. E agora estamos expondo Atos dos Apóstolos. Qual é o título dessa série? Enviados a pregar o Evangelho, ou enviados, né? Enviados a pregar o Evangelho. Então, preste atenção. Temos visto aqui que uma das centralidades da vida da igreja é o anúncio do Evangelho de Cristo. E, inevitavelmente, da própria vida cristã, da minha vida cristã. Uma das coisas mais fundamentais da minha vida cristã é o anúncio do Evangelho de Cristo através de mim. É claro que há muitas outras coisas que precisam acontecer comigo até que eu esteja em condições de fazer isso o mais dedicadamente, o mais, eu diria também, eficazmente, né? Mas todos nós precisamos atentar para isso. Todos fomos enviados. Vimos, desde o início de Atos dos Apóstolos, que o Senhor Jesus havia dito que derramaria sobre sua igreja o seu Espírito, a fim de que sua igreja, cheia do seu Espírito, estivesse capaz de anunciar o Evangelho de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E nesse sentido, temos visto muitas coisas que têm nos provocado a trazermos para a centralidade da nossa vida, tal qual foi central na vida de Cristo, o assumimento dessa missão. Nós temos uma missão, irmãos. Tem gente que diz que quer descobrir a razão da sua existência, né? Qual é o motivo da minha existência? Pensando aqui na perspectiva de planejamento para a vida, o motivo da sua existência, nós chamamos isso de missão. A sua missão é aquilo que você realiza para cumprir a razão da sua existência. E no caso da vida de cada cristão, ele não tem de elaborar uma missão para a vida. Ele tem de descobrir a missão que Deus já lhe deu. E a missão que Deus já nos deu passa por sermos enviados a anunciar o Evangelho. E esse trecho aqui da Escritura, dessa história que leremos hoje, ele é fundamental para que a gente entenda uma dimensão desse nosso envio, de como Deus nos envia, de como Deus nos coloca no seu roteiro e na sua geografia para que nós cumpramos os seus planos para nós. Tanto que o título que dei esse sermão nessa noite é A Geografia e o Roteiro de Deus para a Salvação. Então, observe nesse texto, à medida que o lermos, exatamente esse cuidado, esse zelo de Deus, de fazer que todas as coisas que estão acontecendo na nossa vida, especialmente a nossa geografia, e o roteiro que Ele dá para nós seguirmos nos nossos dias, estão dentro da sua agenda para nós, da sua agenda de enviados a pregar o Evangelho. Muitas vezes a gente passa pelo nosso dia, a gente passa pelos nossos anos, a gente passa pela casa em que nós moramos, ou pela cidade em que nós moramos, ou pelo país em que nós moramos, ou pelos lugares em que viajamos, como se fôssemos turistas o tempo todo, né? Como se estivéssemos ali numa distração, num tempo de desocupação. Mas eu queria que você entendesse hoje, em nome de Jesus, que todos os lugares, de todos os seus tempos, estão na agenda de Deus para a salvação daqueles a quem Ele quer salvar. Que você encaixe isso na sua mente hoje, meu irmão. Que essa verdade venha lhe contundir hoje. E que você deixe de viver no modo stand-by. Sabe o modo stand-by? O que é o modo stand-by? O modo stand-by é quando você deixa ali um equipamento eletrônico, né? Ali sem cumprir sua função. Ele está ali, eu estou por aqui, só dizendo que eu estou, né? Mas sem cumprir seu propósito. Como a televisão em stand-by? Pois é, que você esteja ligado, que você não esteja em stand-by durante toda a sua vida. Amém? À luz disso, vamos fazer a leitura desse texto aqui e observe
até o verso 31. Semana que vem eu continuo o resto desse episódio, tá? Mas hoje eu queria que você atentasse para esta questão da geografia e o roteiro de Deus para a salvação. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Filipe estava, sabemos nós, em Samaria, capital dos samaritanos, pregando o evangelho. E é lá de Samaria que ele tem o discernimento, que findou-se o seu tempo naquela região, pregando o evangelho. Ele havia cumprido tudo quanto havia de cumprir, ele havia realizado tudo quanto havia de realizar. Só que ele só percebe isso mediante um sinal, uma fala de um anjo para dirigi-lo a um outro lugar. E simplesmente diz, desce daí, vai para um lugar, para o sul, para a estrada deserta, que desce a Jerusalém. O que nós temos aqui então, queridos? Nós temos o Espírito de Deus conduzindo de forma direta a Filipe por meio da revelação dada por um anjo, dizendo-lhe para onde ele deveria ir. E eu queria que você atentasse aqui, em primeiro plano, para essa oportunidade única que Filipe teria na sua vida para encontrar-se com este homem, um oficial da rainha, de uma rainha etíope, chama-se rainha Candace, porque Candace é um título, tal qual César, tal qual imperador, Essa rainha etíope, então, essa Candace, ele era tesoureiro dessa mulher, e essa foi a única oportunidade que Filipe teve de encontrar-se com esse homem em toda a sua vida. Observe algumas questões importantes aqui. Primeiro, o zelo de Deus, o desejo de Deus, a revelação de Deus, através de um anjo, para dirigir Filipe em sua geografia, para colocar Filipe no roteiro de Deus. Diz o verso 26, que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém. E o texto bíblico diz que desce de Jerusalém a Gaza, e o texto bíblico diz que ele levantou-se e partiu. E o verso 29 diz: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. O que temos aqui então, queridos? Um anjo do Senhor o está guiando por onde ir, por onde andar, a quem encontrar, e o Espírito de Deus se dirige a Filipe, ordenando que ele se aproximasse daquela carruagem. Percebe esse zelo de Deus aqui? De Deus continuar nos falando nos dias de hoje, a fim de que nós estejamos afinados à sua agenda? De Deus enviar um anjo, e depois o próprio Espírito de Deus se dirigir a Filipe, e Filipe discernir que Deus tinha um encontro marcado com aquele homem especificamente, naquela única oportunidade, exatamente naquela estrada. Isso não é incomum na Escritura, na proclamação do Evangelho. Isso não é incomum quando nós entendemos que somos enviados a pregar o Evangelho. Quando a gente captura, quando a gente discerne que nós somos enviados a pregar o Evangelho, nós perceberemos que Deus muitas vezes se interessa em dirigir-nos e colocar-nos exatamente no circuito que Ele determinou para nós. Vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 19:6, tendo esse discernimento da agenda de Deus, da geografia de Deus, do roteiro de Deus, através de um sonho. Paulo planejava ir à Ásia. Ele estava já com a agenda missionária, a equipe missionária que o acompanhava, com as passagens compradas já para a Ásia, O voo partiria na manhã seguinte. Então, ele tem um sonho.
E naquele sonho, um homem diz a ele: vem e passa a Macedônia e ajuda-nos. E é claro que Paulo soube que esse sonho não era um sonho de barriga cheia. Não foi por causa da picanha que ele comeu naquela noite, né? A gente tem discernimento, e você precisa ter discernimento, de quando Deus se dirige a você para falar com você, por exemplo, em sonhos. Deus tinha o interesse de que o Evangelho alcançasse a Europa, e você não tem a dimensão, queridos, de como isso historicamente é relevante. O fato de Paulo ter seguido pela Europa, ao invés de continuar pela parte superior da Ásia, causou uma mudança na história. Na história. Nós somos ocidentais, como nós somos hoje, por causa desse sonho aqui que Paulo teve. Somos ocidentais, de tradição cristã, embora em uma tradição em decadência, né? E mesmo assim o Evangelho chegou a nós por causa desse sonho aqui que Paulo teve. De um homem dizendo a ele: passa a Macedônia. Percebe o interesse de Deus em nos falar, em nos dizer, em nos orientar, quando a gente percebe que nossa agenda está na agenda de Deus? Você já teve algum sonho de Deus dirigindo você a pregar a alguém, a ir a algum lugar, a falar com uma pessoa? Eu tive uma experiência uma vez, eu não sei se os irmãos sabem, mas esse cabelo aqui, irmãos, não é natural, né? Eu perdi boa parte desse cabelo que eu tenho aqui na frente, né? Inclusive, essa semana a gente estava até brincando, né? Que eu perdi essa parte aqui da frente, lá no Paraná, essa parte aqui de trás eu estou perdendo aqui no Gama, viu? Os irmãos depois vão ter de dar um jeito de me assistir aí para eu poder implantar essa parte de trás, né? Mas, observe bem, eu fiz uma viagem à Turquia, uma viagem de poucos dias, foi só para fazer uma cirurgia de implante capilar, retirar daqui, implantar aqui na frente, né? E cheguei à Turquia, a cidade de Istambul, uma cidade milenar, né? Uma cidade de 2.500 anos de história no mínimo, né? Uma cidade que foi a antiga Constantinopla, que antes de ser Constantinopla era uma cidade importante, um porto ali daquela região marítima, e que tem uma história gigantesca. Lá foi a cidade que Constantino depois escolheu como a nova capital do Império. Lá tem a maior igreja construída no mundo, naquela época de Constantino. Mas aquela cidade me assombrou. Eu passei o primeiro e o segundo dia ali, né, fazendo consulta e tal, enfim, e aproveitei, obviamente, para visitar os museus da cidade. Fui a um museu arqueológico muito importante lá. Mas, observando a cidade, observando os tempos da cidade, né, uma cidade de 16 milhões e meio de pessoas, muito jovens, e digamos assim, formalmente islâmica, mas que realmente é irreligiosa. Uma cidade completamente irreligiosa. Até durante o dia, os alto-falantes na cidade, né, fazem as preces, né, as preces que são preces islâmicas, né, mas quase a totalidade da população é irreligiosa, não tem fé nenhuma. E eu me lembro que fiquei quase sem dormir de madrugada pensando naquilo. Não por acaso, acredito eu fiquei hospedado no último quarto do hotel, então eu tinha um sótão lá em cima que dava para ver toda a cidade. E fiquei ali orando durante algum tempo: Senhor, mas que cidade que não tem o Evangelho? Eu vim aqui para fazer uma cirurgia. Será que eu vou ter alguma oportunidade de voltar aqui alguma vez? Será que o Senhor tem um propósito de repente, nos trazer algum tempo no futuro para essa cidade? E fui dormir. E tive um sonho esquisitíssimo. Sonho perturbador, assim, estranho. Sabe aqueles sonhos que seus sentimentos, eles parecem que estão ali em 215%? Quando a sua sensibilidade está altíssima, né? Eu fiquei assim naquele sonho. Eu tive o seguinte sonho: eu sonhei que a minha filha estava sofrendo muito, porque a avó dela estava batendo nela. Minha mãe estava batendo na minha filha, né? E maltratando ela. Muito esquisito. Só que a minha filha não era minha filha era a neta do presbítero Fernando, a Júlia. Mas o meu sentimento de sofrimento era como se fosse minha filha mesmo. E eu acordei indo buscar acolhê-la, né, amá-la e protegê-la, enfim, acordei e falei: meu Deus, que sonho estranho. Fiquei pensando e falei: Senhor, o que esse sonho quer dizer? Certamente não tem nada a ver com a minha família, certamente não tem nada a ver com a minha filha. E o que isso tem a ver aqui em Istambul, na Turquia, né? Orei, passei ali um tempo orando e fui para o próximo dia. O próximo dia já era o dia da cirurgia.
E quando no dia da cirurgia, uma moça me aborda, a moça que era intérprete de turco, né? Lá havia alguns, como obviamente eu estaria no processo cirúrgico, precisaria me comunicar com os médicos, enfim, com aquela equipe toda ali, eu não conseguia me comunicar em turco, não sabia falar turco, e alguns deles não falavam inglês, então trouxeram uma intérprete brasileira, né? E aí eu comecei a conversar com aquela menina e tal, bater um papo com ela, devia ter uns 24, 25 anos de idade, de repente o nome dela é o quê? Júlia. O nome daquela menina é Júlia. Aí já me acendeu um alerta, né? Comecei a perguntar na vida dela. E ela me explicou que estava ali separada, recém-separada do marido, tinha ido à Turquia, porque o marido era turco, e que estava sem suporte de ninguém da família. Aí eu já captei. Eu falei, sim, e o único contato que você tem é com a sua avó, não é? Ela disse, é. E eu falei, você tem sofrido muito, né, com a sua avó. A sua avó tem te maltratado, né? E ela começou a chorar. Isso abriu porta para que eu comunicasse o Evangelho a ela, o amor de Deus a ela, a graça de Deus a ela. Percebe como Deus é cuidadoso? Se eu não tivesse tido esse sonho, provavelmente não teria essa informação que seria tão importante para acessar o coração da Júlia naquele dia. Percebe? E às vezes essas coisas passam por nós como se a gente acha que dorme, acorda, né? E sonha o filme que a gente assistiu, e sonha. E cadê a nossa percepção, queridos, de que fomos enviados, de que Deus está nos dando uma agenda, de que Ele está governando nossos dias, entende? Nossa vida está na mão dEle, Ele tem interesse em pessoas que nós encontraremos uma única vez nas nossas vidas. Jamais, imagino eu, encontrarei a Júlia outra vez, jamais, né? Uma menina que mora na Turquia, uma brasileira, que eu não planejo ir lá à Turquia fazer outra cirurgia, né, irmãos? Mas é uma brasileira que mora na Turquia, que tem uma agenda que, se fosse de outra forma, eu jamais encontraria essa moça. Percebe como Deus tem interesse em encontrar algumas pessoas, em falar a algumas pessoas, em se comunicar a algumas pessoas? A gente olha, por exemplo, não apenas para essas coisas, digamos assim, mais sobrenaturais, né? Um sonho, ou uma visão de um anjo falando, mas também no texto de Atos dos Apóstolos, em Atos 16:6, Lucas diz que fomos impedidos pelo Espírito de anunciar o Evangelho em uma determinada cidade. Ou seja, não é que aconteceu uma visão, um sonho ou qualquer coisa parecida, mas eles tinham discernimento do que Deus estava fazendo com eles, de onde Deus lhes estava levando, das coisas que estavam acontecendo no dia a dia deles. E às vezes você não precisa de sonho, às vezes você não precisa de visão, às vezes você precisa só de discernimento. Tem umas coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que precisamos discernir. Esses dias eu estava dirigindo, né? Aí acabou o combustível. E sabe quando você só tem o embalo do carro, né? Só o embalo do carro. E aí o semáforo estava quase fechando, eu falei, Senhor, que não feche, que não feche, que não feche. Deu para passar. E do lado assim tinha um posto, irmãos, que eu nunca abasteci nesse posto. Sabe aquele posto que você passa e você diz assim, não, nesse posto eu nunca vou abastecer? Pois é, aquele posto eu nunca abasteceria. Mas o carro só tinha o embalo, né? Falei, bom, vou tentar chegar lá no embalo, né? E o carro foi no embalo e tal, e chegou ao posto. Quando chega ao posto, o que acontece? Eu estava sem minha carteira e meu celular tinha descarregado. O que eu fui forçado? A trocar uma ideia com os frentistas ali, né? Bater um papo, pedir o celular emprestado. Falei, bom, esse negócio aqui não é à toa. Meu carro não acabou o combustível à toa, eu não estou sem carteira à toa, e não estou com o celular descarregado à toa. Tudo bem, né? Eu fui desligado, né? Mas, percebe? Deus tem interesses. Tive a oportunidade de sentar, de bater um papo, pedir o celular emprestado, ligar para minha esposa nesse ínterim. Tive a oportunidade de conversar, tive a oportunidade de saber da fé, de perguntar da fé, de falar sobre a fé. Percebe? O Lucas vai dizer, fomos impedidos pelo Espírito de anunciar o Evangelho. E às vezes não é um impedimento, às vezes é um empurro, às vezes é uma situação que você é colocado numa condição de encontrar com alguém que de outro modo você não se encontraria. E é exatamente o que está acontecendo aqui com Filipe. Filipe, de outro modo, não se encontraria com aquele homem. E a gente vê isso no Evangelho, Senhor Jesus, capítulo 4 do Evangelho de João. É dito do capítulo 4 que era necessário que ele passasse por Samaria. Mas observe bem, na maioria das vezes, se evitava passar por Samaria. Não seria incomum que Jesus evitasse passar por Samaria. Mas o que acontece naquele dia era necessário. E olha que coisa curiosa, Jesus passa ao meio-dia
no horário em que geralmente ninguém iria. Jesus passa ao meio-dia, ele se assenta ali perto do poço de Jacó. Muito provavelmente haveria ali algum lugar de sombra, né, para as pessoas poderem assentar-se ali, enfim, a fim de poderem pegar água. E Jesus fica ali, os seus discípulos descem para comprar alguma coisa para comer. Jesus estava cansado, mas ele se encontra com uma mulher ali, que ele não se encontraria se ele tivesse ido em qualquer outro horário naquele lugar. Percebe a importância dessa conjunção de Deus com o nosso tempo, os nossos lugares, os nossos dias, as pessoas que a gente se encontra? Há pessoas que você terá uma oportunidade única de encontrá-las, que você só as verá uma só vez na sua vida. Mas o curioso é que, nesse caso de Filipe, por exemplo, o anjo não lhe diz o que fazer, você percebe? O anjo diz assim: vai, desce por determinada avenida, rua, estrada, que vai para a cidade de Gaza, de Jerusalém a Gaza. E o Espírito o diz depois: aproxima-se desse veículo, né? Mas o Espírito não o diz o que fazer e nem o anjo o diz o que fazer. Por que você acha que o Espírito não diz o que fazer e nem o anjo diz a Filipe o que fazer? Porque, obviamente, tem algumas coisas que você já as sabe, ou pelo menos as deveria saber, e deveria tê-las introjetadas em você de tal maneira que eu não precisasse repetir mais nenhuma vez. Você já deveria saber que você foi enviado por Deus a pregar o Evangelho. Você já deveria saber, e eu não precisaria dizer aqui dezenas de vezes seguidas, e direi ainda as outras dezenas, quem sabe centenas de vezes, não sei por quanto tempo estarei repetindo isso aqui, que você foi ordenado a pregar o Evangelho de Cristo. O anjo não precisou dizer a Filipe: Filipe, vai lá e anuncia Cristo a quem você encontrar, né? Não, para ele era muito óbvio. Se Deus cuidava da sua agenda, se Deus cuidava da sua vida, se Deus estava dirigindo seus passos, a intenção prioritária de Deus era fazer Cristo conhecido. E ele, óbvio, embora não tenha ouvido do anjo, embora não tenha ouvido do Espírito, já havia ouvido pela palavra de Deus, proclamada através dos apóstolos, aquilo que Cristo havia ordenado à sua igreja. Ele sequer tinha uma Bíblia para ler, lá em Mateus 28, 19 e 20, ou em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo mundo pregai o Evangelho, ou então façam discípulos de todas as nações. Mas mesmo não tendo lido essas coisas, ele ouviu essa pregação do Evangelho através dos apóstolos e entendeu que era para si, que ele deveria tomar isso em sua vida como um modo de existir, um modo Evangelho on, sabe? Ligar o modo Evangelho on na nossa vida. Filipe, ele vivia no modo Evangelho on. Ele estava o tempo todo ligado nessa perspectiva de que Deus o havia enchido do seu Espírito para que ele anunciasse o Evangelho, de que Deus o capacitaria, de que Deus o usaria, de que Deus o havia ordenado para que ele não vivesse em stand-by, em aguardo, mas para que ele vivesse em Evangelho on. Percebe isso? Então o anjo não precisa falar isso para ele. O Espírito não precisa falar isso para ele, porque ele já havia ouvido isso da palavra de Deus e já havia guardado isso em sua vida, e era assim, exatamente que ele vivia. Evangelho on. Eu pergunto para você: você é um crente que está em stand-by ou é um crente que vive no modo Evangelho on? O crente em stand-by é o seguinte: irmãos, nós teremos um grupo de boas novas. Aí você liga Evangelho on. Bom, hoje é quarta-feira à noite, Evangelho on. Hoje eu vou anunciar o Evangelho, né? Esse é o crente em stand-by. Ele só liga o Evangelho on quando ele está numa atividade de evangelização. Quem sabe lá, uma vez por ano, 3 horas por ano, 5 minutos por ano. Mas ele só está Evangelho on 5 minutos por ano, 3 horas por ano, seja o que for. E como é que é, Filipe? 24 horas Evangelho on. Como é que era Jesus? Você duvida? 24 horas Evangelho on. Por quê? Porque Jesus sabia que sua geografia, que a sua agenda, o seu calendário,
estavam determinados por Deus, a fim de que ele anunciasse a boa nova do Evangelho àqueles a quem o Pai enviaria a ele. E Jesus fala disso muitas vezes, especialmente no Evangelho de João, que Deus enviaria a ele a todas as pessoas que ele entendia necessário ouvirem o Evangelho. Percebe, irmãos? Entende isso? A gente precisa, você precisa, meu irmão, hoje, sair daqui entendendo que a geografia e o roteiro da sua vida são uma geografia e um roteiro estabelecidos por Deus. E que eu e você precisamos estar no modo on, Evangelho ligado. O modo do Evangelho ligado na nossa vida, o modo do Evangelho ligado no nosso dia a dia. Nós somos discípulos de Cristo e pregadores do Evangelho até dormindo. Até dormindo, Deus tem interesse de dirigir-nos, de falar conosco sobre a pregação do Evangelho àqueles a quem Ele quer salvar. Percebe? Até dormindo. Paulo estava dormindo quando ele tem um sonho, Até dormindo, nós somos pregadores do Evangelho. Até dormindo, Deus está determinando nossas agendas. Deus está escalando pessoas para que nós as encontremos, a fim de que nós cumpramos a nossa missão. Deu para perceber isso aqui, irmão? Deixa eu te dizer aqui, tem algumas pessoas que você vai ter uma oportunidade, e que elas terão quantas oportunidades? Uma oportunidade. Por favor, fique alerta a isso. Observe aqui, olha o que acontece aqui, preste bastante atenção. Olha essa pessoa a quem Filipe vai encontrar, aqui no capítulo 8, no verso de número 28, diz assim, 27, diz assim, ele se levantou, partiu e no caminho encontrou quem? Um eunuco, olha o cara, olha a figura, eunuco, etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então, olha a figura que ele encontra aqui, irmãos. O cara é eunuco. Eunucos são pessoas castradas, Naquela época, alguns homens eram castrados, e esses homens eram considerados de especial confiança para assumirem funções importantes, como oficiais de reis, de imperadores, de governos, enfim. E era o caso desse homem, ele era um oficial, ele era só o tesoureiro, a pessoa mais importante, depois da rainha de Candace, a rainha Candace. A Etiópia, naquele tempo, era um reino muito importante. E aquele camarada, ele, tendo ido a Jerusalém, mostra-nos ou que ele era um prosélito, alguém realmente convertido ao judaísmo, que havia feito circuncisão, ou pode ser que ele, mesmo não tendo feito a circuncisão, e não sendo um prosélito, um convertido ao judaísmo, que ele fosse o que se chamava de temente a Deus, alguém que cria na fé judaica, conforme diz a Escritura, mas que ainda não havia se circuncidado e nem batizado, tá? Então, o prosélito era o convertido, que chegou à circuncisão e ao batismo, e o temente a Deus era aquele que cria na mesma fé judaica, que ia na sinagoga, mas que ainda não havia se circuncidado. Ele é uma desses dois tipos de pessoas aqui. Mas olha que curioso, esse cara havia ido a Jerusalém, ou seja, ele realmente era piedoso, ele realmente temia a Deus, ele realmente queria conhecer a Deus, e ele via da Etiópia, lá da parte norte da África, subindo a Jerusalém em suas carruagens, certamente com uma comitiva, alguém tão importante assim, não andaria sem seus soldados particulares, sem sua guarda pessoal, sem sua comitiva para lhe acompanhar, com as riquezas e as coisas que ele precisava, trazendo ali certamente muitas ofertas ao templo e coisa parecida, que todo aquele temente a Deus ou convertido trazia também por época da visitação a Jerusalém. E aquele cara já estava descendo para a Etiópia. Já haviam acabado ali os 2, 3, 5 dias, a depender da festa, que ele ficava em Jerusalém. O texto de novo nos diz qual das festas era. Nós sabíamos que os judeus subiam 3 vezes ao ano a Jerusalém, os judeus e os convertidos, 3 vezes ao ano a Jerusalém para as festas. E esse cara já estava indo embora.
Olha que curioso, esse cara, porque ele começou a temer a Deus, ele quis aprender hebraico. Curioso, né? Esse cara, ou pelo menos estava lendo em grego aqui, não sei dizer se ele estava lendo em grego ou em hebraico, né? Ele podia estar lendo em grego, podia estar lendo em hebraico, mas ele estava lendo a palavra de Deus. Ele estava lendo em voz alta. E Filipe sabia aquela língua que ele estava lendo, senão Filipe não teria entendido. Percebe que Deus está confluindo aqui? Descia a Jerusalém pessoas de diversas tribos, línguas e nações, pessoas de diversas línguas. Mas Deus conflui aqui que esse estrangeiro fale a mesma língua que Filipe. Quer fosse aramaico, né? Quer fosse grego. Os dois falavam a mesma língua. Ele conflui no tempo e na aceitação. Imagine aqui, você é um alto oficial, né, de um império, está indo com toda a sua corte, andando por uma determinada estrada, e alguém grita para você: ei, você entende que você está lendo da rua lá? Você vai dar atenção para esse cara? Não vai, né? Mas naquele momento o coração de Deus inclina o coração do etíope para que você se sensibilize à pergunta de Filipe. Percebe que Deus está confluindo? Tem situações nas nossas vidas, queridos, que nós vamos encontrar uma única pessoa, uma única vez, e tudo quanto nós passamos na nossa vida, e tudo quanto aquela pessoa passou na sua vida, nos trarão aquele momento, exatamente, para que nós tenhamos oportunidade de anunciar o Evangelho a ela, a ele. Entende? Então, quando nós olhamos para essa situação aqui, essa convergência, o homem que já temia a Deus, que estava lendo a Escritura, um perfil do homem que tinha uma sensibilidade, mas que ainda não havia chegado à salvação. Ele estava lendo a Escritura, mas ainda não sabia manejar a Escritura. Contudo, Filipe tinha tudo o que aquele homem não tinha, e exatamente o que aquele homem precisava. Aquele homem lia desejosamente a Escritura, que Filipe conhecia, e não conseguia entender. Mas Filipe sabia exatamente o que aquele homem precisava compreender. Percebe isso? Entende isso? Quando Deus te leva a você estar com alguém a quem Ele quer que você anuncie o Evangelho, você já tem tudo o que você precisa para que aquela pessoa compreenda aquilo que Deus quer que ela compreenda. Tá? Deus não põe essas coisas na nossa agenda, né, de modo atrapalhado, e a gente olha para aquela situação e diz: meu Deus, eu não sei o que fazer. Abre a tua boca e fala. Não é possível, pelo amor de Deus, com tanto tempo que você tem de cristão, ouvindo pregação, estudando a Escritura, que você não sabe anunciar o Evangelho. Você sabe, você já tem aquilo que é preciso para aquele momento. Eu não estou dizendo que você deva negligenciar, continuar aprendendo, tá? Não estou dizendo que você não deva, né, progredir em aprender a pregar o Evangelho. Mas quando acontecem situações assim, entenda, você já tem tudo o necessário para ensinar, instruir e evangelizar aqueles a quem Deus colocou diante de você. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Ah, eu não sei o que falar. Sabe, deixe de preguiça, deixe de timidez, deixe de vergonha e comece a falar. Certo, irmãos? Bem, há uma outra coisa interessante aqui, e é exatamente esse assunto, né? É preciso vencer a timidez, queridos, e exercitar o amor, que se comunica, que se preocupa, que deseja salvação. O amor que nós temos pelos perdidos, queridos, ele é inevitavelmente um amor que fala. Percebe? O amor que nós temos pelos perdidos é inevitavelmente um amor que fala. Filipe, obviamente, poderia se sentir constrangido e até temeroso, sei lá, né, uma guarda ali de um oficial etíope, e o cara se dirigir e perguntar e falar, né, não dá vergonha de falar com pessoas importantes? A gente não tem vergonha? Não tem vergonha às vezes, né? Mas Filipe, ele entende, ele discerne que ele precisa se aproximar. Filipe olha e Filipe se aproxima. E Filipe se aproxima fazendo uma pergunta que mostra sua preocupação com aquele indivíduo ali. E nós somos chamados, queridos, quando somos convocados, enviados a pregar o Evangelho, isso não pode acontecer sem que nós estejamos despertados a amar aquelas pessoas a quem Deus quer salvar. E é exatamente começando a amar as pessoas a quem Deus quer salvar, que nós somos despertados a falar-lhes, a anunciar-lhes, a buscar uma conversa.
Você é de buscar conversa? Você é de fazer pergunta? Você é de procurar aproximação? O cristão precisa ser assim, né? É engraçado que tem muita gente que tem muita facilidade de buscar aproximação para falar de qualquer coisa, né? Falar de política, então, esses tempos que a gente vive, né? Qualquer coisa que surge, apareceu um verde e amarelo, você já está puxando assunto, né? Às vezes apareceu um passarinho verde e amarelo, você já está puxando assunto sobre política, né? E a gente facilmente fala das coisas que a gente tem interesse. E aqui a gente vê Filipe, ele olha aquele homem, ele se sensibiliza com aquele homem, porque ele sabe que Deus não o está trazendo àquele lugar à toa, há algo que Deus quer fazer ali, Deus quer chamar aquele homem à salvação, e pela sua sensibilização ele se dirige, ele se comunica, ele pergunta, percebe? Ele pergunta com interesse naquele homem, ele pergunta uma pergunta que demonstra que ele tem a atenção no que aquele homem está fazendo, e essa pergunta é uma pergunta de aproximação, uma pergunta de querer saber da pessoa, uma pergunta de querer saber das circunstâncias, de querer saber pelo que está passando. E aqui nós devemos aprender que precisamos nos sensibilizar e procurar nos aproximar. Essas pessoas que Deus tem colocado na sua agenda, pergunte. Você não sabe o que dizer? Começa perguntando. Eu capturei que o nome da menina era Júlia. Eu só não fazia ideia o que aquele negócio da avó tinha a ver com aquela questão da Júlia, né? Então, você começa perguntando, da vida, pergunta se a pessoa está falando, vai perguntando, demonstrando interesse, preocupação. Eu fiquei comovido, e eu me senti como, o mesmo sentimento que eu tive no sonho, de que era com a minha filha, eu me senti comovido com aquela menina, uma menina jovem, morando numa cidade que não tinha ninguém para acompanhá-la. Sabe quando o Espírito de Deus te comove, para você se sensibilizar com alguém? Me senti comovido. E por você se sentir comovido, por você perceber que essa é uma pessoa a quem Deus ama, comece perguntando. Comece se aproximando, óbvio, com a intenção de, através dessas perguntas, conhecê-la melhor e assim, de um melhor modo, anunciar o Evangelho àqueles que Deus tem colocado na sua vida, no seu caminho. Certo, irmãos? Beleza? Deu para perceber? E às vezes você vai encontrar algumas pessoas que são aparentemente religiosas e piedosas, né? Igual Filipe. Filipe viu um cara que era um etíope, que tinha ido a Jerusalém, que estava lendo Isaías 53, quem sabe a maioria dos membros da igreja de Filipe não fizesse isso, mas esse cara estava fazendo, né? Talvez mais piedoso do que muitos membros da igreja de Filipe. Talvez Filipe olhasse para esse cara e dissesse, não, esse é um cara já piedoso. Mas aquele cara não conhecia o Evangelho. E aqui está o nosso problema. Muitas vezes você se encontra com uma pessoa aparentemente piedosa e religiosa, e você não reconhece que essa é uma pessoa que está caída em Adão e que precisa de um Salvador. Não tem pessoas assim, que olham para as pessoas que encontram e dizem, não, mas esse cara aqui já tem uma aparência de religião e tal, mas será que ele conhece o Evangelho? Será que ele conhece o Cristo que é Salvador? É isso que importa, irmãos. Você às vezes deixa de anunciar o Evangelho, porque vê uma certa piedade em algumas pessoas que você encontra, e eu não estou negando que haja piedade nem religiosidade, tá? Deus colocará na sua vida, no seu caminho, muitas pessoas que são piedosas e religiosas, mas que não conhecem o Evangelho e estão tão perdidas quanto uma pessoa que vive em abominações, entende? E aí, se você ouviu a exposição de Romanos, você vai entender que quer o religioso, quer o piedoso, todos estão perdidos sem Cristo e a salvação, e por isso você tem de anunciar o Evangelho, mesmo que essa pessoa que Deus tenha colocado no seu caminho seja uma pessoa aparentemente piedosa. E aí, eu quero dizer para você, meu irmão, esteja sensível às oportunidades únicas que Deus põe em sua vida, certo? Deus colocará oportunidades únicas, uma vez só, uma situação só, em que você vai se encontrar com alguma pessoa que de outro modo você jamais haverá, e aquela será a situação onde o Evangelho deve ser anunciado a essa pessoa. Viva no modo on, meu irmão, se liga, tá bom? Se liga, não fique stand-by não. Me ajuda aí. Diz para o seu irmão, se liga, irmão.
Por favor, meu irmão, se liga. Tá bom? Acorda amanhã pensando nisso. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você acha que Deus está nos determinando que fique inculcado a nós, quando Ele nos ordena que nós oremos segundo o modelo, e um dos principais pedidos desse modelo é: venha o teu reino. Quando nós devemos orar todos os dias, venha o teu reino, nós estamos orando exatamente por isso. Senhor, eu preciso estar ligado, eu preciso ser um agente do teu reino. Eu não tenho sabido fazer isso, eu tenho sido negligente. Às vezes as oportunidades passam por mim e eu não vejo. Às vezes até vejo, mas tenho vergonha. E às vezes até vejo e não tenho vergonha, mas não sei o que fazer. Percebe? E quando nós estamos orando por isso, venha o teu reino, é exatamente por isso que estamos orando também. Senhor, me bota no modo on, me liga no modo evangelho, me ajuda a discernir que meus dias, meus tempos, as circunstâncias em que eu vivo, as pessoas que eu encontrarei especialmente, são pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida. Pelo amor de Deus, irmão, se liga, tá bom? Se liga. Ore diariamente por isso. Nós às vezes estamos off, sabe por quê? Porque oramos e oramos errado. A oração do Pai Nosso tem 3 orações, tem 3 pedidos iniciais que dizem respeito a Deus e a sua glória, tem 3 pedidos finais que dizem respeito a nós. Os 3 iniciais geralmente a gente não faz, a gente só ora o quê, irmão? Me dá, Senhor, me dá aquilo outro, né? Mas a oração que o Senhor determinou a nós, especialmente que todo dia nós orássemos: Senhor, me bota me liga nas coisas do teu reino, me faz o anunciador do teu evangelho. Nós não oramos por isso. E é claro, as coisas pelas quais nós não oramos, nós não as identificamos como importantes e não somos transformados nelas. Esse sermão aqui, irmão, ele inicia uma provocação de mudança em você, que só se estabelecerá por meio da oração. Percebe? Eu estou chamando você aqui hoje pela palavra de Deus, o Espírito de Deus está chamando você, para você ser provocado a entender. Mas se você não começar a orar por isso, isso não vai mudar. Você continuará um cristão desligado, talvez até desligado, viu? Eu ia dizer stand-by, né? Mas tem alguns que até estão desligados, né? Está completamente desligado. Você pode ser um cristão desligado, pode ser um cristão stand-by, mas você deve ser um cristão on. Tá, irmão? Se liga, pelo amor de Deus. E traz isso para a sua agenda de oração. Foi Jesus quem determinou que orássemos diariamente: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, que nós, a tua igreja, anunciemos, que o Senhor nos desperte juntos, que eu esteja alerta ao meu dia a dia, que eu perceba as pessoas a quem o Senhor quer que eu anuncie o evangelho, me capacite para isso, e todas as coisas que envolvem este venha o teu reino. Amém, irmão? Pelo amor de Deus, se liga hoje. Saia daqui hoje com a intenção de começar a orar diariamente por isso. E quando a gente começa a orar diariamente, todos os dias haverá oportunidade. Entende? Deus nos dá oportunidade sempre, irmãos. Eu citei duas situaçõezinhas aqui, né? Essas situações da minha vida são corriqueiras, irmãos. São corriqueiras. E nós precisamos ter essas situações nas nossas vidas de modo corriqueiro. E quando isso acontecerá, seja provocado pela pregação da palavra de Deus e ore por isso em nome de Jesus. Amém? Tá. Mas por fim, eu quero dizer o seguinte: há oportunidades únicas, mas também há oportunidades que são imperdíveis e também dizem respeito à geografia e ao roteiro de Deus para a salvação das pessoas a quem Deus quer salvar. Se existem pessoas que você verá uma única vez e Deus tem a preocupação, o cuidado de orquestrar, né? Eu vou botar aqui na conta de Deus, tá? O combustível que acaba, o celular que desliga, a carteira que você esquece, uma viagem que você faz lá para o outro lado do mundo. Se Deus tem a preocupação de por uma pessoa só fazer isso tudo, eu vou perguntar para você: o que você acha das pessoas que fazem parte da sua vida diariamente?
estão ao seu redor em todo o tempo. Se Deus se preocupa com a geografia e o roteiro da salvação e oportunidades únicas, é óbvio também que Deus se preocupa com as pessoas que estão com você permanentemente, seus amigos, colegas de trabalho, colegas de estudo e especialmente a sua família, tá? Especialmente a sua família. Se Deus intenta aproximar ocasionalmente algumas pessoas de você, certamente esses outros que estão permanentemente ao seu lado, Deus tem um interesse maior ainda em que você anuncie o Evangelho a eles. Entende isso? Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Se você precisa ficar por algumas pessoas que fortuitamente vão aparecer na sua vida, muito mais ainda aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida ali diariamente. E às vezes nós vemos cristãos em completo desligamento da salvação de seus familiares, pais, filhos, esposas, esposos, né? Em completo desligamento. A gente vê cristãos em completo desligamento das pessoas que estão ali com ele, caminhando com ele no dia a dia, oportunidade de fazer um curso, oportunidade, né, de passar uma jornada maior, amigos. Meu irmão, pelo amor de Deus, se Deus tem um interesse com as pessoas que nós nos encontramos ocasionalmente, quanto mais ainda com as pessoas que Ele colocou, Ele deu a você. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus deu a você seu filho, e uma das principais razões pelas quais Deus deu a você seu filho, é para que Ele conheça o Evangelho através de você. Deus deu a você seu esposo e sua esposa. É claro, se você é cristão, você tem que se casar com um cristão. Mas se, porventura, você casou-se com alguém que não é cristão, deixa eu te dizer uma coisa, pode até ter acontecido antes da sua fé, né? Você tem o dever de anunciar o Evangelho a essa pessoa que é seu esposo, sua esposa. Seus amigos, é seu amigo? Então você tem um interesse legítimo pela alma, pela salvação, pela eternidade do seu amigo. Então, sim, temos aqui pessoas que Deus nos trouxe, nos trará eventualmente, muito mais ainda devemos atentar para a geografia e o roteiro de Deus para a agenda comum da nossa vida. Então, por favor, meu irmão, se põe no modo bom, tá? Ore por essas coisas, suplique a Deus isso, peça a Deus, me dá, Senhor, o Espírito que o Senhor fez descer em Pentecoste, faz descer sobre mim, me dá a virtude do Espírito Santo, para que eu possa comunicar o Evangelho, me ensina a comunicar o Evangelho, me dá ferramentas a comunicar o Evangelho. Eu quero ser um cristão que anuncia o Evangelho à minha casa, me dá estratégia, Senhor, me ajuda a não ser chato, nem chata com a minha esposa ou meu esposo, mas me dá um jeito gracioso de vir trazendo o teu Evangelho, o bom cheiro de Cristo à minha casa, à minha família, aos meus irmãos de sangue, entende isso? Isso está na agenda e na geografia de Deus, as pessoas que Ele deu para estarem no seu dia a dia. Amém, queridos? Aproveite tanto as oportunidades únicas, essas pessoas que você vai encontrar uma só vez, quanto as oportunidades imperdíveis. Todos esses anos que você tem vivido com seus pais, são oportunidades que você não pode perder. Todos esses anos que você está convivendo com seus filhos, você não pode perder. Seu esposo e sua esposa, você não pode perder essa oportunidade de trazer eles a Cristo. Por isso, pelo amor de Deus, se ligue, fique on e anuncie o Evangelho. Amém? E o gracioso aqui, a gente vê aqui um camarada que queria ouvir, né? Vou falar mais sobre isso semana que vem, tá? O camarada que queria ouvir o Evangelho. Deus, quando quer salvar, Ele já quebranta de antemão, né? Ele já vai quebrantando, Deus está trazendo esse homem a si, Deus está fazendo que muitas coisas concorram para que esse homem conheça o Evangelho, e Ele coloca você lá, para que você seja ali, quem sabe, aquele que vai colher tudo aquilo que Deus já semeou na vida daquele homem, daquela mulher, para a salvação. Amém? Coloque-se em pé. Em nome de Jesus, meu irmão, entenda, sua geografia e o roteiro de Deus na sua vida são para salvação, tá bom? Se ponha em modo on e não perca as muitas oportunidades que Deus lhe trará, a fim de que você anuncie o Evangelho
aqueles a quem Ele quer salvar, e Ele quer salvar. Tá bom? Vamos orar então? Vamos orar começando pedindo perdão a Deus? Temos falhado nisso? Temos falhado, né? Vamos pedir a Deus misericórdia? Vamos pedir a Deus que nos provoque diariamente a orar por isso, a fim de que nosso coração seja moldado. E então, comece a pedir a Deus, me dá discernimento, Senhor. Me dá discernimento das pessoas a quem o Senhor quer salvar, que o Senhor tem colocado ao meu lado. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, muitas vezes temos vivido despreocupadamente. Temos vivido em stand-by ou desligados até, sem entender que o Senhor está governando nossa agenda, nossa geografia, o Senhor está governando o roteiro da nossa vida, mas a Tua palavra nos mostra de muitos modos que o Senhor é um Deus soberano, que tem estabelecido nossos tempos, o Senhor tem estabelecido as nossas ocasiões, o Senhor tem estabelecido até mesmo as eventualidades da nossa vida, situações que para nós fogem ao nosso controle, estão completamente fora do nosso planejamento, mas não do Teu. O Senhor está governando sobre nós, e o Senhor conta conosco como agentes de proclamação do Teu Evangelho. O Senhor já nos ordenou isso. Eu te peço, Senhor, que nós saímos daqui hoje com esse entendimento dessa geografia da nossa vida, esse entendimento desse roteiro que o Senhor tem estabelecido para nós, de onde irmos, quando irmos, a quem encontrarmos. Eu te peço, Senhor, misericórdia, porque muitas vezes temos falhado, Senhor. Temos falhado em anunciar o Evangelho, aqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Eu te peço, Senhor, permita que nós comecemos a sermos despertados em oração, que orando segundo aquilo que o Senhor determinou para nós, na oração modelo do Pai Nosso, nós comecemos a orar que venha o Teu reino, que o Senhor nos faça coparticipantes, anunciadores, proclamadores do Teu reino, que o Senhor nos faça sensíveis à realidade do Teu reino, tal qual Cristo era. E assim eu te peço, começa a pedir-te, Senhor, dá-nos discernimento das pessoas que o Senhor tem colocado diante de nós, dá-nos o coração de Cristo, para que amemos essas pessoas como nossos próprios filhos, que nós olhemos para essas pessoas e pela graça de Cristo, pelo poder do Evangelho, nós nos sintamos constrangidos em queremos compartilhar com elas a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu perdão, o Teu amor salvador, a Tua justiça, a purificação que há no sangue de Cristo, a vida eterna, o novo nascimento, que nós nos sensibilizemos, Senhor, e que pela Tua graça o Senhor nos dê ocasião para que, discernindo em amor, a Tua palavra em nossos lábios seja viva e eficaz, e assim o Senhor traga a Ti aqueles a quem o Senhor quer salvar. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.